Olá, vamos dar continuidade às nossas aulas. Nós ficamos de verificar hoje uma das decorrências da abordagem humanística, que é a questão das comunicações nas organizações. Então vamos ver esse tema a partir de agora. Nós vamos ver durante essa aula uma pequena introdução do assunto. Vamos ver a necessidade de informações e de comunicações nas organizações. Nós vamos ver sobre comunicação organizacional, especificamente, sabendo que o mundo de hoje, como o de sempre, foi constituído de organizações. As comunicações em formato de rede, o processo de comunicação em si, como é que ele se dá, os obstáculos à compreensão das mensagens, os emissores e receptores, e uma conclusão. Este vídeo, como os demais que nós já apresentamos, para que não ficassem extremamente longos, se ficasse ali em torno de 30 a 35 minutos, nós os subdividimos. É o que fizemos com essa questão relativa às comunicações nas organizações. Vamos dividi-lo em duas etapas. Então vamos para a primeira etapa sobre esse assunto, sobre este tema tão importante nas organizações, que é as comunicações. A definição de comunicações, geralmente aceito, é que é um processo de transmissão de ideias entre os membros das organizações, com o objetivo de alcançar a sua eficácia organizacional, ou seja, os propósitos da organização. Então, a comunicação pretende proporcionar informações de tal maneira que também leve a atitudes dos componentes da organização, e também referente à sua motivação, que é o terceiro e último momento destas abordagens que são decorrentes da abordagem humanista. Vamos ver, depois da segunda parte da aula sobre comunicações, nós vamos entrar na questão das motivações. Nós vamos ver a importância da correta comunicação para as empresas, que é esta necessidade de as pessoas se comunicarem. Deve haver a participação de todos na organização. Aqui, neste caso, o segredo não é a alma do negócio, pelo contrário, porque a alma do negócio são as comunicações, são as informações fluindo de alto a baixo e vice-versa nas organizações. E aqui, as comunicações, elas aparecem como um incentivo à confiança, porque se há uma atividade de comunicações que é extremamente importante para as organizações, e com o surgimento das comunicações sociais, o desenvolvimento dessa disciplina científica, são as relações públicas. Eu ministrei aulas sobre isso por anos a fio na universidade. Se for o caso, depois nós podemos até montar um curso especificamente sobre relações públicas, que é muito importante isso, e as pessoas nem às vezes dão muito valor a essa questão. Vamos ver ainda as consequências das falhas no processo de comunicação. O processo de comunicação não é perfeito. Ele, como é um produto humano, ele tem falhas, tem virtudes e tem defeitos nas ações dos administradores com relação a essa questão. Uma consequência de falha
nas comunicações é que isso pode gerar o caos na organização. Isso pode trazer a baixa moral para os funcionários, para os colaboradores de qualquer organização. Isso levará, consequentemente, a um baixo rendimento. Tudo isso são consequências de falhas nas comunicações. Então, para termos assim um resumo, e no final do vídeo nós vamos colocar todas essas questões desses esquemas teóricos lá para que vocês consultem, porque isso facilita a memorização e a apreensão dos temas. No resumo dessa questão é que nós vamos encontrar nas comunicações como objetivo proporcionar informação e compreensão necessárias ao esforço das pessoas nas organizações, no atingimento das suas metas, dos seus objetivos. Somando-se isto com a proporção das atitudes necessárias para a motivação e a cooperação, isso levará à satisfação no cargo. A soma disso é igual a uma melhor comunicação, que conduz a um melhor desempenho organizacional das pessoas nos cargos e da organização como um todo no atingimento da sua eficácia organizacional. Há um fluxo de comunicações que elas vão dos superiores da organização até os subordinados, de alto a baixo da organização. Então, nesse fluxo, nós vamos considerar 3 questões: a habilidade das pessoas no seu trabalho, é isso que é o objeto das comunicações nas organizações. Tem que se ver com a vontade que as pessoas têm de trabalhar, ou a falta delas, né? Habilidade e falta de habilidade, vontade de trabalhar e falta de vontade de trabalhar. E, finalmente, o trabalho em equipe, porque, como nós vimos nesta abordagem humanista, o que importa para o administrador é o grupo social, é o trabalho em grupo, não é o trabalho simplesmente individual. A soma dos indivíduos leva ao grupo, e o que nos interessa é o comportamento social, é a psicologia social nas organizações. Os problemas individuais, eles vão ser resolvidos como indivíduos, quem sabe em busca talvez de psicólogo, ou coisa desse tipo. Mas o psicólogo social, no caso, ele vai trabalhar essas questões relativas à organização. Então, há uma necessidade de o administrador acompanhar o trabalho dos seus subordinados e o comportamento social deles, né? O comportamento em grupo que eles apresentam para o sucesso ou insucesso da organização. Então, aqui, para que as pessoas trabalhem melhor, para que operem mais eficientemente, elas têm que ter auxílio para trabalhar. E um dos auxílios mais importantes são as informações. Então, tudo no mundo gira em torno de informações. Quem tem mais informação tem mais poder. A comunicação social, portanto, é particularmente importante na função da direção, do comando, do gerenciamento, da liderança. Então, nós falamos no vídeo passado sobre liderança. Não há liderança sem comunicações. Então, como é que se vai fazer a transmissão? Como que se vão dar as transmissões das informações entre as pessoas sem as comunicações? Como é que a liderança vai se fazer sentir? Então, o propósito da comunicação é influenciar ações. O conteúdo da comunicação é a mensagem a ser levada por meio de um emissor que vai dizer do significado, que vai codificar a informação. Existem canais pelos quais essas informações serão levadas, a mensagem será levada, pode ser por meio escrito, pode ser
por rádio, pode ser por televisão, pode ser por qualquer meio. Inclusive hoje nós estamos fazendo uso fortemente das redes sociais. Foi a inovação tecnológica ocorrida nos últimos anos, em que as redes sociais elas superaram canais de televisão, jornais, revistas, impressos, e está tudo na palma da mão das pessoas. O que tem gerado por parte de administradores, de gerentes do governo ou de empresas corporativas, as grandes corporações, uma questão muito séria, porque antes eles tinham o controle das informações e das comunicações por meio de órgãos, grandes órgãos da imprensa, e que hoje, cada vez menos, está acontecendo dessa maneira. E sim, as comunicações foram de tal maneira assim, liberadas entre a população em geral, foi tão democratizada, que isso está gerando problemas sérios por quem gostaria de voltar ao tempo antigo, de ter o controle do que as pessoas deveriam saber. Enfim, isso não é mais possível. Então a inovação foi tamanha nessa área que os comunicadores e os receptores se falam diretamente por meio das redes sociais. Então, toda e qualquer comunicação, qualquer mensagem é um código, é uma língua, é uma linguagem que vai ser levada ao público, ao receptor, que tem que ter condições de decodificar, de compreender a mensagem, para que se dê as comunicações, para que as comunicações aconteçam. E o emissor da mensagem inicial tem que saber se o receptor final, aquele que recebeu a mensagem, decodificou, se ele entendeu, se ele compreendeu. Isso se dá por meio de um processo chamado retroalimentação. Ou seja, hoje em dia tem que se ter muito fortemente um retorno, a participação dos receptores das mensagens, o mais próximo possível do emissor, no tempo, próximo no tempo do emissor. Então, há uma necessidade clara de informação, as pessoas têm necessidade de se informarem. Então, as comunicações sociais, elas existem para isso, levar informação, mas não é só levar informação, a informação é importante, é a mensagem, mas as comunicações é uma interrelação entre o emissor e o receptor da comunicação, e tem que haver um retorno. As pessoas, o emissor tem que saber se a sua mensagem chegou certa e se o receptor entendeu, compreendeu e fez o uso adequado daquela informação. Então, comunicação, voltando à questão inicial, de nós termos, assim, vamos dizer, um conceito mais próximo possível do que seria esse fenômeno. Então, comunicação é o processo de transferir significado sob a forma de ideias ou informações de uma pessoa para outra. Comunicação, ela é diferente da simples informação. A informação faz parte da comunicação. Pois para existir comunicação, é necessário haver troca, feedback, retorno do que foi emitido e do que retornou em termos de entendimento, de compreensão. Já a informação, simplesmente, ela mostra-se como de via única, pode ser uma comunicação sem retorno. Informação é uma comunicação sem retorno. O sujeito informa e a informação segue o seu curso, com o objetivo de informar somente. A comunicação,
passou a ser um dos maiores interesses da administração a partir de 1930, a partir da abordagem humanista das organizações. E essa importância foi crescendo até a década de 1950, à medida que as organizações se tornavam mais, entre aspas, conscientes da importância das pessoas nas organizações, que não é só questão de maquinaria, não é só questão de métodos e técnicas de produção, organização de materiais, logística, etc. É como que isso se dá nas organizações por meio das pessoas. Então a comunicação é importante no relacionamento entre pessoas e na explicação aos participantes das razões das orientações tomadas na organização. Então, há uma necessidade das comunicações nas organizações. Por que então que a comunicação é importante nas empresas? Nós já vimos que é um processo, não é um momento, é um processo que não termina. Tem início, mas não tem fim. Pelo qual as pessoas transmitem informações entre si e interpretam o seu significado e interagem entre si. Então, se a gente fosse comparar as comunicações com um corpo humano, por exemplo, as comunicações são compostas de subsistemas. Então, as comunicações é um sistema e composta de vários subsistemas. Por exemplo, o corpo humano tem um sistema que envolve o coração, que envolve a circulação cerebral, a circulação pulmonar, a circulação hepática, a circulação gástrica, o baço, a circulação renal. São subsistemas de um corpo humano que tem que funcionar conjuntamente. A questão intestinal, da circulação intestinal, e a circulação sanguínea por todo o corpo, então pelos membros do corpo. Então você vê que não há nenhum órgão humano que seja independente e que não tenha a sua importância. Então todos cooperam uns com os outros para o bem geral da organização, daquele organismo. Lembro que a partir da abordagem humanística, aliás, desde a abordagem anatômica de Fayol, a organização é vista como um órgão, um organismo, um sistema orgânico. Então, eu vou deixar esse esquema aqui, porque substituindo a questão dos membros dos órgãos humanos, nós vamos ter similarmente os subsistemas de uma organização. Por exemplo, nós temos nas organizações o sujeito que trabalha na recepção, as pessoas da recepção, aqueles que cuidam das contas da empresa, da organização, contas a pagar, contas a receber. Há, por exemplo, a questão da publicidade, a questão da produção, a questão referente à administração geral. Enfim, as próprias comunicações sociais vai ter departamento aqui para cuidar disso, né? E assim por diante. Então eu vou deixar esse esquema no final do vídeo para que vocês deem lá uma consultada, né? Então, nós já vimos, então, repetindo, que as comunicações, elas são necessárias, é uma necessidade das organizações. Então, a comunicação nas empresas ou nas organizações deve manter departamentos e empregados com informações e compreensões que lhes permitirão e os estimularão a realizar suas tarefas com eficiência. Lá volta de novo a questão da eficiência.
Eficiência é fazer bem as coisas. Então nós temos aí, em toda a organização, os objetivos gerais dela, que devem ser alcançados. Existem objetivos menores, espalhados por todos os departamentos, e todos eles com objetivo, com necessidade, melhor dizendo, de informação. Através da boa utilização das comunicações, a empresa consegue motivar seus funcionários. A motivação tem a ver com atitude, né? Criar procedimentos e políticas por meio de técnicas de comunicação e fazer com que essas pessoas trabalhem de forma cooperativa. Então, tem que haver a coordenação, trata disso. Então, nessa necessidade de comunicação da informação, existem vários tipos de informações que devem fluir dentro de qualquer organização. A questão da informação técnica, isso significa o quê? Isso tem a ver com o negócio, o tipo de organização, o que ela faz, como é que ela faz, quando ela faz. Então, tudo isso a informação técnica tem a ver com o nicho em que a empresa ou a organização está inserida. A informação de coordenação, por exemplo, o coordenador, o gerente, ele procura ver quem é que trabalha em tal e qual lugar, com que informações são necessárias para essa pessoa, com quem que ela trabalha, elas trabalham, para que as informações cheguem nesses departamentos de forma coordenada. E a informação deve ser motivada e com atitudes para o estímulo do empregado a alcançar os objetivos, tanto dele como os objetivos organizacionais. Essa é o objetivo das comunicações. Então, a comunicação ela é importante para os gerentes e é necessária para todos os empregados. É a cadeia de entendimento que liga os membros de várias unidades de uma organização em diferentes níveis e áreas. Portanto, significa que as comunicações são um ato de fazer entender, um meio de passar informações entre as pessoas e um sistema de comunicações entre indivíduos. Para se comunicar, é necessário um código, uma linguagem que as pessoas emitam e os receptores conheçam o mesmo código para poder compreender a mensagem. Então, a mensagem ela é formulada em código, ela é enviada por meio de canais, e esses canais são utilizados, como nós já falamos, são vários tipos de canais, mas hoje muito fortemente as redes sociais estão assumindo esse papel de serem os canais de comunicações que vão até o receptor, as pessoas que gostam de se informar, que precisam se informar e que acompanham nas redes sociais as informações que fluem com uma rapidez da luz, exageradamente falando. Em questão de segundos, o que ocorre em qualquer lugar do planeta é conhecido no planeta inteiro, né? Então, é necessária a decodificação e a interpretação do significado das comunicações. Eu lembro bem que na Segunda Guerra Mundial, os alemães eram imbatíveis nas comunicações, porque eles codificavam de tal maneira por meio de uma máquina chamada Enigma, e que os aliados não conseguiam entender. Até que na Inglaterra foi montado um grupo de trabalho com vários matemáticos e gente que conhecia a questão relativa a máquinas, a eletrônica, e que praticamente montaram um computador para decodificar a máquina Enigma. E tem até filme sobre isso, bastante interessante de assistir. Então, depois que a máquina Enigma foi decodificada, os aliados
E aí vejam a importância das comunicações, das informações corretas. Os aliados ganharam, vamos dizer assim, um valor de informações que os alemães não sabiam que já tinham, que os seus códigos tinham sido quebrados. E vejam a importância de você ter nos seus quadros técnicos com capacidade, com qualidade para esse tipo de trabalho. A comunicação, portanto, ela é essencial na vida profissional do líder. Envolve uma sequência lógica que se inicia na seleção do assunto a ser comunicado, da mensagem, e passa tudo por um processo de comunicação e termina com feedback. Eu lembro também que os aliados usaram a linguagem indígena dos índios americanos, dos navajos, soldados americanos, usaram a língua navaja como o código de comunicações para que os aliados não caíssem nas mãos, para que as mensagens dos aliados não fossem decodificadas pelos soldados alemães, italianos e japoneses. Então isso foi uma outra questão. Eu gosto muito de assistir documentários sobre as guerras, porque ali a gente aprende muita coisa sobre logística, sobre comunicações, sobre tecnologia, sobre liderança, enfim. Não que eu goste de guerra, né? Mas como administrador, a administração, a logística, as informações, as comunicações estão tudo lá na guerra e de maneira muito mais forte, porque a guerra leva a mortes de pessoas. E você podendo evitar, usando todas as informações, usando todas as técnicas de organização, isso é muito importante. A consciência do líder em dominar o processo de comunicação é que determina a sua capacidade de liderar. Portanto, o líder ele tem que dominar fortemente essa questão das técnicas de comunicações. O grau de eficiência com que o grupo resolve problemas é influenciado pelo grau de perfeição com que o sistema ou a rede de comunicações do grupo atende ou se enquadra nos requisitos de processamento de dados imposto pelo problema a ser resolvido ou pelos problemas a serem tratados e resolvidos. Os estudos de laboratório provaram que quando os grupos eram livres para assim agir livremente, eles tendiam a passar da roda, de um sistema em roda, para todos os canais. Quando os problemas se tornavam muito complexos, eles usavam um sistema parecido com redes. E todos os canais se comunicavam com a rede e com a roda. Eu vou colocar esse esquema no final do vídeo também, porque aí vocês vão ter uma ideia dessas diversas maneiras de você montar redes de comunicações. E nós vamos tratar disso mais fortemente na próxima aula sobre as redes de comunicações. Os estudos sugerem as seguintes propostas. 1. Os aumentos de incerteza, complexidade e interdependência de tarefas estão ligados com o aumento de necessidade de compartilhamento ou processamento de informações. As maneiras como as redes de comunicações ou sistemas estão estruturados faz diferença em sua capacidade de compartilhar e processar informações, quanto à sua qualidade e à sua rapidez. Quanto mais adaptado estiver o sistema de comunicação aos requisitos do processamento da informação, maiores serão as probabilidades de que a tarefa seja desempenhada com eficiência e eficácia. As variações da incerteza, porque nada neste mundo é totalmente certo, existem incertezas, existem variáveis de incerteza. A complexidade e interdependência das tarefas pede adaptações correspondentes às práticas
e estilo de administração, estilo de liderança, como nós já vimos, autocrático, democrático, livre. Então, as comunicações também seguem esses padrões de estilo de liderança. Isso é verdade, porque as diferenças em incertezas e complexidade exigem diferentes requisitos de processamento de informações e de estilo de liderança. Os gerentes são os arquitetos das estruturas de comunicação da empresa. Eles projetam e tornam a projetar aquelas estruturas, a fim de que as pessoas na empresa, na organização, possam interagir e se comunicar de forma necessária a realizar bem o seu trabalho. Quanto mais a estrutura facilita o processamento de informações necessárias, mais ela contribui para a eficiência interna, para fazer bem as coisas e para a eficácia, o atingimento dos objetivos, das metas das organizações como um todo. É isso. Obrigado.